Oi, gente! Eu tô aqui hoje para gravar esse vídeo. Esse vídeo sim é um vídeo explicativo, porque por respeito a vocês que são meus inscritos, explicando aquela polêmica daquele vídeo que era intitulado Fim do Canal, que era uma interrogação, e que eu iniciei o vídeo dizendo que era um desafio que eu estava fazendo a alguém. Então, esse vídeo sim é explicativo, mas eu não vou ficar me estendendo, mas eu acho que é necessário. Primeiro, eu acredito que a gente vive num mundo hoje, eu acredito que sempre foi assim. Porém, hoje, devido às redes sociais, então a gente está vivendo um mundo muito apressado, isso é verdade. E os nossos juízos também são apressados. Então, que a gente possa, inclusive, refletir sobre isso. Por exemplo, o vídeo que eu coloquei lá, se você não assistiu aquele vídeo ainda, recomendo que você assista, que é esse vídeo aqui, que o título era Fim do Canal, mas era uma pergunta, não era uma afirmação, fim do canal. Era uma pergunta, fim do canal? E aí quando esta imagem foi para o Facebook, por exemplo, vocês não têm noção do rebuliço que virou. Pessoas comentando, eu não acredito. Meu, você está vendo como eu falo, como nós somos muito apressados, e aí a gente desenvolve raciocínios equivocados. O princípio dos grandes preconceitos, não é? É parte disso. A gente já faz juízos, a gente já cria juízos em cima de coisas que, não, deixa eu ver primeiro. Afinal de contas, aquela imagem, ela correspondia a um vídeo. Deixa eu assistir o vídeo, depois então eu tiro minhas conclusões. Tá? Então, eu vou respondendo até mesmo alguns comentários, porque choveram comentários naquele vídeo. Eu quero então me explicar. Este vídeo sim é explicativo. Eu vou explicar para vocês e que vocês assistam com muita atenção para que as pessoas possam entender, porque muita gente não entendeu. Muita gente ficou achando que eu ia deletar o canal. Por exemplo, acompanhe aqui, eu vou colocar aqui e eu vou lendo aqui na tela do meu computador. Então, acompanhe aqui este print, por exemplo. Eu selecionei um dentre muitos que pensaram exatamente a mesma coisa. Da Linda Flor. O mais chocante não é o comentário da desocupada Lorena. O que impressiona é você se sentir ofendido a ponto de querer deletar, preste atenção nessa informação. Então, preste atenção na interpretação que as pessoas fizeram daquele vídeo, ó. A ponto de querer deletar um trabalho de anos por causa de um comentário besta. Você é um homem inteligente, estudado, evoluído e ajuda tantas pessoas aqui e vai dar uma mancada dessas? Excluir um canal porque não aceitou uma crítica ou que seja uma falsa acusação? Entenda, gente ruim tem em todo lugar, até mesmo no YouTube, simplesmente ignore. Olha, veja bem, gente, muita gente interpretou igual a Linda Flor aqui do comentário. Jamais eu pensei... Gente, em que momento do vídeo eu dei a entender que eu deletaria meu canal? Então, veja bem, eu fiz um desafio. Eu comecei falando isso no vídeo ainda. Eu comecei falando, olha, fulana de tal, ou seja, Lorena, se eu abrir o e-mail, e os e-mails que eu estou lendo são recentes, porém eu então mascaro isso e falo que são de 3 anos atrás, né? Lá de 2014, só para querer fazer com que as pessoas comprem gravação privada e então não queiram esperar para a gravação no YouTube, se for, eu deleto o meu canal. Isso só foi um exemplo, por quê? Porque eu sei que a hora que abrisse o e-mail, por exemplo, quem vier aqui, quem for ver os e-mails
que estão sendo gravados agora, eles são de 2014. Então, quer dizer, seria mais ou menos como se eu tivesse feito, como se fosse o seguinte. Vamos imaginar que você tem um vizinho, e esse vizinho seu tem uma bicicleta. Entendeu? Aí, o que acontece? Amanhã, este seu vizinho toca o seu interfone, e aí você, pronto? Aí ele fala, oi, por favor, é o seu vizinho, aqui o seu vizinho da direita, você poderia me atender? Você, claro, só um minuto. Aí você vai lá, abre o portão, e o seu vizinho vira para você e fala o seguinte, ele não fala, olha, eu tô achando que, não tem nada de achismo, ele fala, ele acusa, ele fala para você o seguinte, olha, a minha bicicleta sumiu e ela está aí dentro da sua casa. Né? Eu sei que você escondeu ela aí dentro da sua casa. Você assusta diante daquilo. Né? É uma acusação tão infame, é uma acusação que vai contra absolutamente todos os seus princípios e absolutamente tudo contra aquilo que você é. Que você pega e você vira para o seu vizinho e você fala assim, não, ok, se nós vamos entrar então, eu faço questão que você entre, assim como eu disse, eu faço questão que você venha aqui e a gente abra o e-mail. Você vira para o seu vizinho e você diz o seguinte, eu faço questão que você entre. Se a sua bicicleta estiver aqui dentro da minha casa, eu entrego a minha casa para você. Gente, agora, se a sua bicicleta não estiver aqui, então você vai me pedir desculpas. Você está me entendendo? Gente, não é? Por quê? Porque você sabe que a bicicleta do seu vizinho não está dentro da sua casa. Você sabe que o que ele está falando é um absurdo. Por isso que você coloca a sua casa, o seu trabalho, o trabalho de anos que fez com que você construísse a sua casa, a sua moradia, o lugar da sua família, onde a sua família vive, onde você dá abrigo para os seus filhos. Você coloca a sua casa nas mãos dele. Não, eu faço questão que você entre aqui. Mas olha, se a sua bicicleta estiver aqui, eu te dou a minha casa agora. Você está me entendendo? Por que um cara colocaria a casa, o abrigo dos seus filhos, a sua moradia em xeque? Porque ele tem certeza do que ele está falando. Porque ele tem certeza que a verdade é dele. Porque ele tem certeza que aquilo é um absurdo. Ele nunca colocaria a casa dele em xeque. Você está me entendendo? Se ele pensasse que talvez eu possa estar errado. Eu nunca pensei que eu ia deletar o meu canal por causa de um comentário ou uma acusação tão infame dessa. Como eu tenho certeza da minha verdade, por isso que eu fiz este desafio. E é isso que as pessoas não entenderam, como você, minha querida Linda Flor. Você não entendeu, né? Tá falando assim, né? Vai dar uma mancada dessa, excluir um canal. Eu jamais excluiria um canal né, que está aí beirando os seus 60 mil inscritos. Quer dizer, tantos anos de trabalho, tantos anos de esforço por causa de um comentário, por causa de uma acusação, por mais tão descabida e ridícula que tenha sido, jamais eu colocaria ou pensaria em deletar o canal por conta disso. Então é isso que muita gente não entendeu. Teve gente que inclusive se despediu de mim nos comentários. Ai, André, que bom, adorava o seu trabalho, mas olha, meu querido, então, vai com Deus. As pessoas se despediram. Eu nunca falei que eu ia excluir o canal, gente, pelo amor de Deus. Então, primeiro ponto, pelo amor de Deus, que fique absolutamente explicado e entendido isso. Eu acredito que o exemplo do vizinho, que é uma coisa que a gente faz quando a gente tem certeza da nossa verdade, eu acredito que esse exemplo tem elucidado muito bem o que foi que eu fiz aqui naquele vídeo. Então, primeiro ponto, esclarecido. Então, segundo ponto é em cima do comentário da Ana Paula C. Silva. O André se explica demais, deixa o povo falar, não dá ibope. Olha, veja bem. Gente,
eu não gravei aquele vídeo para me explicar. Esse vídeo é explicativo. Explicativo, né, para dirimir qualquer dúvida que aquele vídeo possa ter levantado. Então, tá vendo a diferença entre um vídeo explicativo e um vídeo que não era explicativo? Eu não estava me explicando. Neste eu estou. A gente explica quando há dúvidas. Naquele não havia dúvidas. Eu não estava respondendo a uma dúvida. Eu estava respondendo uma acusação. Até porque depois a Lorena respondeu, depois ela apagou, respondeu, apagou, e até que sumiu do canal. Enfim, mas ela colocou que ela... Eu estava com achismo, a Lorena colocou. Aquilo lá foi só um achismo. Veja bem, e tem mais, hein? Uma coisa que eu não falei naquele vídeo lá. O comentário da Lorena foi respondendo uma pessoa. Então, quer dizer, pior ainda, né? Porque se ela tivesse deixado um comentário no vídeo, esses e-mails são recentes, né? O André fala que é lá de 2014, só para a pessoa ser obrigada a comprar gravação privada, né? Não, ela estava respondendo uma menina. Uma menina que falou, estava com alguma dúvida, deixou um comentário lá, e a Lorena então veio lá, né, toda cheia da razão, não é verdade? E respondeu. Em momento nenhum na resposta dela, ela falou, eu acho que... Olha, eu acho que esses e-mails, na verdade, não são de 2014, não. Né? Eles são recentes, mas o André fica falando isso, não era achismo. Ela simplesmente falou, toda cheia da razão, que ela acreditava naquilo. E para você ter uma ideia de como ela, de fato, a Lorena estava tanto se contradizendo, quando ela respondeu o comentário, por exemplo, ela falou, era um achismo, eu achava que... Só que aí, ela respondeu também uma menina, e a menina tirou print e mandou para mim. E no comentário que ela respondeu da menina, para mim ela falou que era achismo, não é? Na resposta que ela deu lá, depois ela excluiu a resposta, ela excluiu o comentário original também. Enfim, ela ficou meio perdida, né? Sabe que está errada, e aí foi excluindo, né? Mas ainda bem que eu dei print em tudo também. E aí ela falou que era achismo. Só que olha o que ela colocou aqui, né, no comentário que ela mandou para a menina. A Lorena respondeu assim para ela. Olha, não foi por maldade não. Falei o que eu realmente acreditava. Ué, para mim ela falou que tinha sido só um machismo, né? Que ela respondeu para a menina o que ela achava. Agora aqui ela coloca, falei o que realmente acreditava. Era fã dele também, deixei de ser, ridicularizar alguém num vídeo é pior do que fazer um comentário infeliz. Então, por aí que a gente percebe que não tinha nada, para mim ela falou que é achismo, aqui ela falou que era o que ela realmente acreditava. Ou seja, ela realmente acreditava, né, que eu falava que os e-mails eram de 2014, quando na verdade eram e-mails recentes. Aliás, muito obrigado a todo mundo que comentou. Muita gente comentou falando, olha, eu mesmo, apesar das pessoas muitas vezes não quererem identificação, né, isso é muito comum no canal, as pessoas não querem serem identificadas, justamente porque elas estão abordando histórias tão pessoais, e é algo que eu privo muito no canal, né, você privar pela confidencialidade. Então eu nunca falo o nome das pessoas, mesmo que elas não peçam para não falar, essa é a característica do canal. Só que muita gente se sentiu tão ofendida com a acusação da Lorena, que deixou lá, olha, eu mesmo mandei e-mail para o André 1 ano e meio depois, isso quando tinha só 5 mil inscritos, imagine agora com 60 mil inscritos. Teve alguém que colocou até o print da data em que ela tinha mandado o e-mail, de quando foi a resposta para ela, né? Ou seja, 2 anos depois. Então, por aí você vê, né? As próprias pessoas foram ali, quem sabe da demora da resposta quando manda aqui para o YouTube, as próprias pessoas foram fazendo a defesa, né? Foram mostrando, não tem sentido isso aí. Então, eu não fiz aquele vídeo, repito, para me explicar.
Como naquele print ele falava, o André se explica demais. Não foi um vídeo explicativo, porque a gente só explica quando tem dúvidas. E a conduta da Lorena não era de alguém que estava com dúvidas, ela estava afirmando, inclusive afirmando e orientando uma outra pessoa, porque o comentário dela foi para responder a alguém que tinha deixado comentário no vídeo. Então quer dizer, olha lá, além de tudo eu quero orientar alguém. Olha, esses e-mails não são recentes, não. Eles não são antigos, não. Esses e-mails não são antigos, não, viu? São recentes. É que ele quer nos forçar a comprar a gravação privada. Então, eu não estava me explicando. Porque para explicar tem que ter dúvidas. E no caso, a Lorena não estava com dúvidas. Ela estava afirmando. Ela estava acusando. Por isso que aquele vídeo não é explicativo. Eu não estava me explicando. Eu só estava me defendendo e automaticamente também mostrando o quanto eu respeito vocês. O quanto eu respeito meus inscritos e que eu colocaria em xeque, né? Eu fiz um desafio, ou seja, eu coloco em xeque todo o meu trabalho, todo o meu canal para querer mostrar, você está tão errada que eu coloco até aqui na aposta, nesse desafio que eu faço a você, eu coloco todo o meu trabalho. Por quê? Porque eu sei que você está errada e eu nunca deletaria meu canal por conta de um comentário tão infame. Só que é um comentário, uma acusação tão falsa que eu coloco aqui, ó, o meu canal. Então vem cá, para você ver o quanto eu estou disposto, né? Para mostrar o quanto você está errada. Eu coloco o meu canal em cima da mesa. Mas de você eu só exijo uma coisa, que você peça desculpas. E que você pense 2 vezes antes de afirmar e acusar as pessoas dessa forma. Então você está vendo? Então eu estava colocando o meu canal, igual o vizinho que colocou a casa. Se a sua bicicleta estiver aqui, eu coloco a minha casa. De você eu só espero o seguinte, desculpas. Que você peça desculpas e que você pense 3 vezes antes de sair falando qualquer coisa por aí. Que a gente não pode sair falando. As pessoas acham que no mundo de hoje elas podem falar o que elas quiserem, né? Ela pensa e fala. Ela pensa e não percebe que está acusando e está falando de uma coisa séria. Para mim é uma coisa muito séria. Teve gente que colocou no comentário assim, é muito drama para pouca coisa. Não é muito drama para pouca coisa, não. Para mim, é uma grande coisa. Eu que me oriento pela honestidade, pela verdade, enganar o ser humano, para mim é uma coisa muito séria. Enganar as pessoas, principalmente enganar pessoas que estão passando por um momento conflituoso, que estão passando por um momento de dor, enganar pessoas que estão ali, que estão sensibilizadas, que estão fragilizadas. Então, não é muito drama para pouca coisa, não. É uma coisa muito séria. É igual esses líderes religiosos aí que enganam pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão passando por doenças, pessoas que estão passando por crises amorosas, pessoas que estão passando por problemas familiares, e vem esses líderes religiosos aí e enganam as pessoas para querer tirar dinheiro delas. Então, para mim, é uma coisa muito séria. Por isso que eu resolvi, então, gravar aquele vídeo. Repito, eu não estava me explicando, eu só estava me defendendo de uma coisa que para mim é muito séria. E para finalizar, teve algumas pessoas que falaram, André, é como naquele vídeo que você disse, como agir com imbecis, né? Mas ignora. Veja bem, gente, aí é que tá. No vídeo que eu falava lá que a gente tem que ignorar, que a gente tem que ser indiferente, primeiro, quem me acompanha sabe que eu sempre falo o quê? O que eu falo? Gente, a situação precisa ser vista dentro do seu contexto específico, né? Cada caso é um caso. Por isso que a gente não pode vir com receitinhas prontas. Então, por exemplo, eu não falo sempre aqui que eu sou absolutamente contrário a receitinhas prontas, né? Igual tem alguns autores de autoajuda que querem ensinar não sei quantos passos para a felicidade. Pô, como se fosse uma receita pronta para se alcançar a felicidade, e eu não percebo que a felicidade, ela tem que ser entendida dentro da minha situação específica, que eu preciso, o que eu sempre falo aqui, é encarar a realidade,
não ter medo de encará-la e me posicionar diante dela. Mas para isso eu tenho que entender que cada contexto é um contexto. Cada situação é uma. Então, quer dizer, cada caso que eu estou olhando aqui, eu estou falando a partir daquele caso específico. E aí, é claro, a gente pode tirar lições, mas a gente tem que adequar aquela lição que a gente tirou ao nosso contexto específico. Eu vou colocar o trechinho aqui no vídeo. Solta o trechinho aí. Eu sei que nos irrita, só que quando você pensa, o quê? Eu vou deixar com que isso aí, esse tipo de gente, essas pessoas aí, determinem que eu não vá mais sair de casa? Determinem como eu vou viver? Então, vocês viram que aqui, né, no vídeo, eu falava, eu vou permitir que esse tipinho de gente determine como eu vou ser? Veja bem, gente, jamais eu permiti que o comentário da Lorena, né, determinasse como eu seria. Claro que não. Nunca eu deixaria que o comentário dela determinasse o meu jeito de ser. Eu nunca deixaria de gravar por causa de um comentário, de uma acusação tão descabida. É por isso que eu fiz um desafio a ela, justamente porque eu tinha consciência da minha verdade. Então, a acusação dela jamais estava me determinando. Eu fiz um desafio a ela justamente porque eu tinha consciência de quem eu sou e dos princípios que eu tenho. E de quais são os princípios que orientam o meu canal. E para finalizar mesmo, mais um trechinho daquele vídeo lá. Como agir com imbecis. Solta aí. Nossa, sabe? Se você um dia quiser chegar e falar, olha, eu tô cagando e andando pra vocês. Pelo menos eu sei quem vocês são. Vocês estão achando que vocês estão rindo do quê? Vocês riem porque, na verdade, vocês sabem que eu sei quem vocês, na verdade, são. Então vocês querem rir para minimizar a falta de caráter que vocês têm. Porém, olha, eu tô cagando e andando pra vocês. Beijo. Então vocês viram que, né, no vídeo eu falei que se fosse preciso, que então dentro daquele contexto, que se ele achasse necessário, que ele olhasse para os dois que estavam rindo dele, né, o casal lá que estava rindo dele, tirando sarro dele, que ele olhasse e falasse tudo aquilo ali que eu falei aqui no vídeo. Ou seja, dependendo da situação e dentro do contexto, é necessário que a gente fale. É necessário que a gente mostre o quão ridículo a pessoa está sendo. Então, foi isso que eu fiz. Eu não estava me explicando, mas eu estava me defendendo e mostrando para ela o quão ridículo era a acusação dela. O quão carente de verdade era a acusação dela. Então, quer dizer, dependendo da situação, a gente precisa fazer esse enfrentamento sim. Não basta ignorar, não. Dependendo da situação, dependendo do contexto, dependendo da forma como a gente avalia que é aquilo ali. Se a gente percebe que é necessário falar, né, dependendo da situação, dependendo do contexto, tem determinadas situações que primeiro a gente fala, mostra o quão ridículo, o quão falso é aquilo que a pessoa está fazendo, e a partir daí a gente ignora, mas pelo menos a gente mostrou. Pelo menos a gente se posicionou, entendeu? E a partir daí a gente ignora aquela pessoa que para nós, daquele momento em diante, é uma pessoa imbecil. Né? Que, meu Deus do céu, pelo menos agora a gente enxergou quem a pessoa de fato é. E a gente tem uma postura diante disso. Então, né, para muita gente, André, mas você mesmo naquele vídeo falou que a gente tem que ignorar. Gente, ó, acabei de mostrar o trechinho ali. Eu falei que se fosse preciso, que ele então falasse com os dois. Não é verdade? Que falasse. Dependendo da situação, é necessário que a gente se posicione. Não é que a gente não tem que dar na cara de ninguém, brigar a partir... Mas é necessário que a gente fale. É necessário que a gente tenha uma postura e que a gente mostre. Peraí, não é assim não. Entendeu? E a partir dali, a gente ignora. Portanto, nesse vídeo também quero deixar claro, para mim esse caso já é página virada. Tá me entendendo? Eu me posicionei, eu mostrei
Mostrei a vocês o quanto esse trabalho é sério, o quanto ele é verdadeiro, o quanto eu tenho um respeito monstro por vocês. E para mim, daquele momento em diante, Lorena já é página virada. Já passou, já foi. Não pensem que é algo que fica me incomodando, que é algo que fica... Não é. Tá? Não é. Por quê? Porque naquele vídeo mesmo eu falei, era necessário que eu vomitasse isso. Então tem coisas que é necessário que a gente fale, sim. E depois a gente segue nosso caminho, por quê? Porque não é o que a pessoa falou que determina quem nós seremos, ou, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente não é aquilo que a pessoa falou. Então por isso que a gente segue nosso caminho de cabeça erguida e bola pra frente. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha ficado tudo muito bem explicadinho. Tá bom? Esse sim é um vídeo explicativo. É um vídeo de explicação por respeito a vocês, para que vocês não possam ter, de repente, algumas visões distorcidas do que foi, na verdade, aquele vídeo que foi ao ar. Tá bom? Muito obrigado. Fico sempre aguardando a inscrição de vocês. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho. Eu até me assustei com tantas manifestações, né, naquele vídeo, tantos comentários. Puxa vida, né? Tantos comentários de apoio, tantos comentários carinhosos, em meio tinha um ou outro que aconteceram essas dúvidas e por isso que eu estou me explicando. Estou me explicando por quê? Porque eu gosto de trabalhar com a transparência, eu gosto de trabalhar com a verdade e qualquer menor dúvida eu gosto que elas sejam esclarecidas. Porque a transparência é sempre o melhor, sem dúvida alguma. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.